Beleza pura. Então, complemento nominal. Assim como alguns verbos, como nós vimos, precisam de complemento, né, os verbos transitivos, por serem incompletos, também existem nomes incompletos. E para completar o sentido desses nomes, nós usamos o complemento nominal. O que é o complemento nominal? Complemento nominal é o termo da oração que se liga e se relaciona a um substantivo, mas pode também se relacionar a um adjetivo ou a um advérbio, sempre através da preposição. Observe que o complemento nominal ele tem uma preposição obrigatória, tá certo? Lá nos verbos nós vimos o verbo transitivo direto que pede um complemento sem a preposição. E vimos o transitivo indireto que pede um complemento, mas que esse complemento precisa vir preposicionado, ou seja, com preposição. Aqui, no complemento nominal, não existe complemento nominal sem preposição. Todo complemento nominal é preposicionado. Então, o que eu tenho que ter em mente? O que é um complemento nominal? É um termo da oração, né, que precisa de um complemento. Só que termo é esse? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, ou pode ser um advérbio. Esses três nomes pedem complemento com preposição, tá certo? Então, sabendo disso, já tem meio caminho andado para eu entender o que é um complemento nominal. Complemento nominal é o complemento de um nome. De que nome? Substantivo, adjetivo ou advérbio. E sempre vai vir preposicionado. Ponham isso na cabeça que o resto a gente resolve. Olha só, a medida era prejudicial. Olhe só aos alunos. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho sujeito, eu tenho o verbo de ligação e eu tenho o termo prejudicial. Se algo é prejudicial a alguém. Então está necessitando de um complemento. Aos alunos é o quê? É o complemento nominal. Observe. Aos alunos é o complemento nominal. Porque está completando o sentido da palavra prejudicial. Professor, por que eu não posso dizer que aos alunos é um objeto indireto, já que é preposicionado? Eu não posso dizer isso porque o termo que aos alunos completa não é um verbo, é um nome, tá certo? Então, mas eu vou confundir o complemento nominal, que é preposicionado, com o objeto indireto, que também é preposicionado. Não vai. Por quê? É só você olhar a quem o termo preposicionado está completando. Se o termo preposicionado estiver completando o sentido de um verbo, então aquele termo vai ser um objeto indireto. Mas, no caso do nosso exemplo, se estiver completando o sentido de um nome, é complemento nominal. Só isso. Não tem desespero, é só isso. Complemento nominal é um termo preposicionado, ou seja, com preposição, que vai completar o sentido de um nome. Não tem desespero, é só isso. Ana morava. Ana morava? Como assim, pessoal? Ana morava. Ana morava. Eu falei rápido, ficou uma cacofonia aí, né? Ana morava. Ana morava. Longe da faculdade. Olha só. Agora eu tenho mais uma vez um complemento nominal. Longe de algo. O termo da faculdade, o termo preposicionado, está completando o sentido de
um nome, tá certo? De um advérbio. Então, perceba que se eu tenho um termo preposicionado, eu vou analisar se ele é um complemento nominal, se ele é um objeto indireto. E ele ainda pode ser um agente da passiva, né? Mas aí você vai analisar se é uma voz passiva. Se não for, ele não pode ser agente da passiva, certo? O engancho vai estar ali entre complemento nominal ou, inicialmente, objeto indireto. Aí você vai olhar a quem ele está completando. Se ele completa o sentido de um verbo, objeto indireto. Se completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, complemento nominal. Detalhe: de qualquer substantivo? Não. De substantivo abstrato. Complemento nominal completa sentido de um substantivo abstrato. Tá certo? Ou de um adjetivo, ou de um advérbio. Vamos para o próximo exemplo. Apresentaram, verbo transitivo direto, uma crítica ao professor. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho mais um caso de complemento nominal. O termo ao professor, observe que ele não se relaciona com o verbo apresentaram. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto. Já elimina aí. Para ter a possibilidade de ao professor se relacionar com o verbo nessa oração, ele teria que ser um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque o termo ali é preposicionado. Você tem um verbo transitivo direto e tem um termo preposicionado, eles não se relacionam. Porque o transitivo direto se relaciona com termo ou objeto direto, ou seja, um termo sem preposição. Você olhou para cá, viu o verbo transitivo direto. Olhou e viu um termo preposicionado. Não, ele não se refere ao verbo. Ele se refere a quem? A uma crítica, a um nome. Então, observe que eu tenho agora um termo preposicionado que completa o sentido de um substantivo abstrato. Se eu tenho um termo preposicionado que completa o sentido de um nome, eu tenho complemento nominal. Então, observe. Eu tenho adjetivo, advérbio e substantivo. Eu tenho 3 termos aos alunos da faculdade e ao professor, completando o sentido de um advérbio, longe, de um adjetivo, prejudicial, e de um substantivo abstrato, crítica. Só. Sem desespero. Complemento nominal é só isso. Tá certo? Sem desespero. O que eu tenho que saber daqui? Complemento nominal é um termo, eu já trago a informação, preposicionado, que completa o sentido de um substantivo abstrato, que é um nome, de um adjetivo, que é um nome, e de um advérbio, dentro da classe dos nomes ali. Tá certo? Então, se eu tenho um termo preposicionado que completa esses 3 indivíduos, eu vou chamar esse termo de complemento nominal. Certo? Sempre lembrando desse detalhe. Complemento nominal é um termo preposicionado que se liga a um substantivo abstrato, a um advérbio ou a um adjetivo, completando-lhe o sentido. Você vai ter situações em que essas 3 palavras, essas 3 classes, vão aparecer ali incompletas. E vai aparecer um termo preposicionado completando o sentido delas. Esse termo preposicionado que completa adjetivo, advérbio e substantivo
é o complemento nominal.